Essa é a grande prioridade dessas eleições. Nós precisamos derrotar de vez o fascismo. O governo federal tem feito mudanças radicais no país e nós queremos fazer mudanças radicais em Belo Horizonte. Nós vivemos um período de ameaça real do Estado Democrático de Direito. Como é que você dá um ministério, oferece um ministério para um determinado partido e exige do determinado partido que seja homem ou mulher, é complicado isso, é muito difícil. E era um absurdo total. Quer dizer, eu e um homem ganhávamos diferente fazendo a mesma função. Isso não tem o menor sentido, isso é extremamente descabido. Toda a ação do presidente Lula é uma ação muito pensada e repensada. Se tem alguém que tem política na cabeça, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe o que ele faz e a gente confia nele porque ele sempre acerta. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, para você que nos acompanha aqui no Café com Política, em todas as plataformas de O Tempo, eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui na capital federal, e hoje eu estou aqui na nossa redação com a Gleide Andrade, que é secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT. Olá, Gleide, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você e dar um bom dia aí para todos os ouvintes aí do nosso sistema Tempo de Comunicações. Obrigada pelo seu tempo para a gente conversar um pouquinho, principalmente sobre o planejamento do partido para esse ano, né? Ano importante de eleições municipais, todos os partidos estão se organizando. Queria entender como que está essa organização por parte do PT, com que público o PT está querendo se aproximar e falar mais nas eleições deste ano? Olha, as eleições desse ano, nós temos uma tática eleitoral diferente do que foi em 2020. Em 20, o PT, nós definimos que nós deveríamos ter candidato no maior número de municípios. Esse ano, nós temos uma outra leitura, que nós devemos ter candidatos nas cidades em que nós tivermos competitividade e naquelas que não tivermos, nós devemos formar uma ampla aliança, tal qual o modelo do governo federal, para derrotar o fascismo. Essa é a grande prioridade dessas eleições. Nós precisamos derrotar de vez o fascismo, que é derrotar o bolsonarismo, que é derrotar a ultradireita, que é derrotar quem passou 4 anos causando terror, pânico, espalhando ódio pelo país. Então, nós estamos dialogando com todos esses partidos que, assim como nós, defendem o Estado Democrático de Direito. Essa é a premissa maior. E diante disso que você falou, a gente percebe essa movimentação no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, o PT apoiando Boulos, né, no Rio de Janeiro aí provavelmente vai ser o Eduardo Paes, né? Mas em Belo Horizonte, como que está esse arranjo, já que tem o nome de Rogério Correia, mas também tem outros nomes importantes desse campo de esquerda, né, como a Duda, a Bela, como que está isso? Olha, o Rogério Correia será candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Isso está dentro do PT, isso está resolvido, isso está homologado. Por algumas razões, e eu quero dizer para você. Primeiro que nós governamos Belo Horizonte por muitos anos, desde o primeiro mandato do Patrus. Depois governamos com o doutor Célio, depois com o Fernando Pimentel. Então, nós tivemos muita entrega para a cidade, e a cidade sabe disso. Ela tem essa memória do nosso legado. Segundo, você mesmo respondeu, nós, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós não teremos candidaturas próprias. Então, disputar o epicentro do país é muito importante, sem prejuízo dos demais estados e das demais capitais. Mas não tem como o PT não disputar o epicentro do país. E o Rogério é uma candidatura altamente competitiva. Rogério é filho de Belo Horizonte, filho do Carlos Prates, foi vereador, foi deputado estadual, é atualmente vice-líder do governo, deputado federal, tem pontuado muito bem nas pesquisas, tem crescido muito, e nós estamos vendo que a eleição em Belo Horizonte será muito semelhante à eleição em São Paulo. Será uma eleição muito polarizada.
Então, você acredita que nesse primeiro turno, todos esses outros nomes eles vão se manter para depois se afunilar ali? Porque muito se fala até do PT com PSD no segundo momento. Como que vocês estão pensando nesse desenho eleitoral? Olha, nós estamos em diálogo com todos os partidos. Primeiro, eu acho que está dentro do calendário, está dentro do tempo. É legítimo que as pessoas lancem suas candidaturas. É muito legítimo. E, segundo, não precisa ter essa pressa. Veja, nós estamos falando de convenções que vão acontecer em julho. Então, para que ter essa pressa em abril? Então, nós estamos dialogando com todos esses partidos aí da base do governo Lula, no sentido de compor essa frente ampla já no primeiro turno. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, e nós estamos trabalhando para isso. O fato é que a candidatura do Rogério, para nós, é uma candidatura que não tem volta, é uma candidatura resolvida. Eu diria a você que a candidatura do Rogério Correia está para o PT, como da delegada Adriana em Goiânia, como do João Coser em Vitória, ou seja, candidaturas em que o PT já bateu o martelo. E nós estamos dialogando e a gente quer fazer o diálogo em cima do programa, porque isso é o mais importante. Qual é a Belo Horizonte que nós queremos? Eu acredito que tem muita gente que não quer uma Belo Horizonte do jeito que nós estamos vendo. Tomada de dengue, agora com essa crise ambiental, né? Que loucura é essa de sair arrancando as árvores da Pampulha, que é o nosso cartão postal. Agora a árvore na nossa praça, Raul Soares, quer dizer, Belo Horizonte está vivendo problema de toda a ordem. Então, nós queremos discutir esse programa, qual o programa que nós queremos apresentar para Belo Horizonte e que esteja em sintonia com o governo federal, porque o governo federal tem feito mudanças radicais no país e nós queremos fazer mudanças radicais em Belo Horizonte. Nós queremos, por exemplo, e achamos que Belo Horizonte tem todas as condições de ter, por exemplo, tarifa zero. Para que nós precisamos cobrar transporte público do usuário de Belo Horizonte? A nossa mobilidade urbana é um caos. O trânsito em Belo Horizonte é infernal. Se nós tivéssemos a tarifa zero, ônibus de qualidade, certamente nós teríamos um trânsito melhor. Então, nós queremos discutir isso, nós queremos discutir a educação, que não está bem, nós queremos discutir a saúde. E aí nós estamos discutindo com esses partidos da base. Eu tenho muita expectativa que a gente vai conseguir resolver muita coisa ainda no primeiro turno. Aliança com o PSD, então, descartada nesse primeiro turno, né? Não está descartada, não. O PSD pode compor conosco, se quiser. A atual administração sendo do FUAD com todos esses problemas que tem na cidade que se apontou? Ele pode não ser candidato também. Então, se quiser discutir conosco, nós estamos abertos para discutir, né? Todo espaço de discussão é amplo. O que eu estou te dizendo é que nós teremos candidatura de todo jeito. Eu posso falar pelo meu partido, eu não posso falar pelo PSD. Então, o que eu estou te dizendo, se o PSD quiser compor com o PT, já no primeiro turno, será bem-vindo. Em outras cidades de Minas Gerais, principalmente essas polos, como que o PT está se organizando? Tem alguma cidade que já pode cravar que vai ter candidato próprio? Por exemplo, Juiz de Fora, Contagem, né? Tem outras que já pode adiantar para a gente? Tem, olha, nós vamos disputar muito bem Juiz de Fora e Contagem, que já governamos. Vamos disputar governador Valadares com o deputado Leonardo Monteiro. O Léo está muito bem posicionado também. Eu acho que a gente disputa com grandes chances de vitória. Vamos disputar Uberlândia com a deputada Dandara, que é uma grande surpresa também, uma jovem, e está muito bem posicionada na cidade. Vamos disputar Montes Claros com o deputado Paulo Guedes. Eu estou falando com você só das cidades com o segundo turno, né? Estamos discutindo ainda Ribeirão das Neves. É provável que a gente tenha candidato lá. O vereador Vicente não tá certo, mas é provável que ele saia candidato lá também. E vamos disputar muitas cidades com mais de 100 mil eleitores. A ideia é que a gente possa ter um crescimento vertiginoso nas eleições desse ano, em Minas Gerais e no Brasil, de modo geral.
No Brasil, quando você cita de modo geral, assim, das capitais, a gente pode falar de números em quantas capitais o PT ou vai ser cabeça de chapa ou tá ali na vice? Olha, hoje nós estamos já cravados 9 capitais. Nós vamos disputar de baixo para cima Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Natal, está faltando 3 aí, Teresina, faltam 2. Mas depois a gente... é muita cidade. E Fortaleza e Aracaju. São essas 9, que nós já está resolvido. Então, perfeito. E agora falando, o principal desafio do PT esse ano nas eleições, como até você citou no início da entrevista, continua sendo mesmo essa polarização, de outro lado, com candidatos que têm esse apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? O desafio nosso é reestabelecer a democracia em definitivo no país. Então, para isso, nós temos que ter gestores municipais que tenham a mesma defesa. Por isso, as eleições desse ano são muito importantes, porque nós vivemos sob uma ameaça de golpe, nós vimos aí o que aconteceu semana passada, o ex-presidente dentro da Embaixada da Hungria, vamos ver aí o que o STF vai interpretar disso. Nós estamos vendo aí as delações do Mauro Cid, do plano do golpe. Quer dizer, nós vivemos um período de ameaça real do Estado Democrático de Direito. Então, essas eleições, de alguma maneira, não tem como elas não serem polarizadas. Será muito polarizado entre esse campo que defende a democracia e esse outro campo que a gente considera fascista, porque tudo que eles fazem é uma reprodução do que foi o fascismo. Então, o que nós queremos é que a gente possa eleger o maior número de prefeituras dentro desse campo. Por isso, eu comecei dizendo para você, por óbvio que quanto mais candidatos o PT tiver, melhor. Mas naquele município que nós não tivermos candidatura competitiva, e se tiver uma candidatura competitiva deste campo democrático, a orientação é que o PT componha com esses partidos. É assim que nós vamos trabalhar para ver se a gente reestabelece, em definitivo, a paz no país. Ainda nesse assunto de polarização, nas últimas eleições, até nacionais, as municipais também, a gente viu que a diferença foram poucas entre os candidatos, né? A diferença foi pouca. Como que o PT está se preparando para conversar com essa parcela, digamos que indecisa, e que acaba decidindo também, né, as eleições, de certa forma? Como furar essa bolha assim, dessa polarização tão acirrada que tem hoje no país? Olha, primeiro... eu acho que a coisa mais importante é melhorar a vida do povo. Nós passamos 4 anos discutindo pauta de costumes. Não é isso que resolve a vida do povo. O que resolve a vida do povo é emprego, é renda, é inflação baixa, é comida no prato, é escola, é saúde. E esse primeiro ano de governo, nós estamos aí com 1 ano e 4 meses de governo. Esse primeiro período, o presidente Lula entregou muita coisa, muito mais, mas infinitamente mais do que todo esse período desde o golpe da presidenta Dilma. Eu tenho uma leitura, Thalita, que na medida em que as pessoas vão sentindo na vida delas a melhora da vida, da qualidade de vida, do bem-estar social, elas vão compreendendo o que foram esses 4 anos que nós vivemos. Veja, hoje nós estamos... A taxa de desemprego caiu radicalmente no Brasil. Eu poderia trazer os dados aqui para você. O presidente Lula anunciou 100 novos institutos federais. Só em Minas foram 8. Em cada região, tirando a metropolitana, que recebeu 2, Belo Horizonte, 7 Lagoas, os demais distribuídos nas regiões. Nós voltamos com mais médicos, com a farmácia popular. Anunciou Minha Casa Minha Vida. Outra coisa é na hora que você já pega a chavezinha. Compreende? Foi anunciado. Quando é que a minha casa vai ficar pronta? A minha casa vai ficar pronta daqui a 1 ano. Na hora que eu pego a chave, tem uma mudança nisso.
Então, eu acredito que essa mudança de consciência ela acontece na medida que a vida vai melhorando. E a vida do povo está melhorando. A vida das pessoas está melhorando. Não por acaso o governo Lula está muito bem avaliado. Então, eu acho que as eleições desse ano será esse medidor aí que você está me perguntando. A gente vai poder sair dessas eleições vendo se o que eu estou falando prosperar ou não. Eu acredito que sim, porque a gente vê que tudo melhorou muito. Até as passagens de avião começaram a baixar os preços. É importante dizer que o presidente pegou o Brasil numa situação muito difícil, um país literalmente quebrado, sem nada, teve que ter... nós tivemos que começar o governo aprovando a PEC da transição, senão não governava. Então, eu tenho muita expectativa que o povo brasileiro vai saber compreender isso. Agora, o presidente Lula, no final do ano passado, se eu não me engano, durante a conferência do PT, ele até citou que o PT deveria aprender a conversar com os evangélicos, com essa parcela de população. A gente vê esse movimento que tem sido feito quando a gente olha para a administração federal, de ministros e tudo. Mas eu queria saber como que o PT vai conversar com essa parcela da população que o presidente citou lá atrás. É que a gente tem que tomar muito cuidado. Partido é uma coisa, governo é outra coisa. O PT conversa, nós temos dentro do PT o setorial interreligioso. Eu, por exemplo, sou católica praticante. Nós conversamos muito com a base da Igreja Católica, muito. E acho que, dentro do PT, tem também tem muitos filiados e militantes que são evangélicos. Agora, a questão é que, quando a gente fala evangélico, é importante as pessoas terem essa compreensão. É diferente do católico. O católico é uma igreja, o evangélico é muita coisa. Nós estamos falando aí de pentecostais, neopentecostais. Então, quer dizer, não é tão simples assim. Com qual parcela nós vamos conversar? Como é que nós estamos conversando? E o PT tem, por origem sua, discutir a vida dos trabalhadores. Eu volto a dizer para você, o PT não é da sua origem, da sua essência, discutir pauta de costumes. O PT discute. Não por acaso nós chamamos Partido dos Trabalhadores, porque nós somos um partido que nós fomos criados onde? Dentro das fábricas. Nós fomos criados através dos trabalhadores, dos bancos, das indústrias, dos metalúrgicos. Então, a gente discute muito a vida do povo. E, para nós, a questão da religiosidade é muito importante. Eu acabei de te dizer, eu sou católica praticante. Agora, para nós, a principal função do partido político é discutir com as pessoas a vida delas. Então, é discutir a economia, é discutir o emprego, é discutir a renda, é discutir a cidade. Qual é o modelo de cidade que nós queremos? Porque a vida acontece na cidade, por isso essas eleições também são muito importantes. A gente precisa ter essa reflexão. Nós falamos muito da política nacional, mas e a política local? Eu quero discutir a minha rua, meu posto de saúde, a creche para o meu filho. Então, essa sempre foi a origem do PT. Nós estamos tentando conversar com todos os segmentos evangélicos. Agora, eles são muito amplos, é isso que a gente tem que compreender. Eles não são uma igreja. Então, mas temos conversado, a nossa deputada Benedita da Silva, que é uma pastora, tem o núcleo de evangélicos do PT. Agora, todo esse diálogo é um diálogo complexo, mas nós estamos nessa tentativa. E o presidente Lula, como que vai ser a participação dele nas eleições deste ano? Ele vai dar apoio, mas vai ficar, de fato, assim, vai se preservar mais? Como que vocês estão planejando isso, organizando? Olha, nós já tivemos uma primeira reunião com ele. Nós temos um grupo de trabalho eleitoral no PT, que eu faço parte. Tivemos uma primeira reunião com ele. O presidente é um homem de partido, né? A sua história se confunde com a história do PT. Eu acredito que, na hora certa, ele vai entrar nas campanhas, não só do PT, mas as campanhas desse campo democrático. Por óbvio que vai ter que ser nos finais de semana, à noite, fora do seu horário de trabalho. Mas eu tenho muita esperança e muita certeza que ele vai entrar sim. Ele sabe o tanto que essas eleições são definidoras para o futuro do povo brasileiro. E agora, aproveitando que a gente está nessa seara em relação à presidência,
No ano passado, o presidente foi muito criticado em função do espaço com que o Centrão vem ganhando no governo, aí sob a justificativa de governabilidade, para conseguir aprovar projetos na Câmara, no Senado, mas teve aquela questão específica em relação à participação das mulheres, né, que tiveram baixas, da Ana Moser, da Daniela Teixeira, da Rita Serrano. Como que o PT, que também tem buscado mais candidaturas femininas, ampliar a participação de mulheres na política, avalia... o PT faz esse contraponto com o presidente em relação a essas... digamos que a esses detalhes assim da governabilidade? Olha, de novo, partido uma coisa, governo outra, né? O PT tem paridade na sua direção, todo mundo sabe disso. Nós somos metade mulheres e metade homens. Isso basta para dizer o tanto que o PT defende a participação igualitária entre homens e mulheres na política. Agora, governar é outra coisa, né? Um governo de composição é muito difícil. A gente reconhece todo o esforço do presidente Lula. Agora, num governo como nós temos, que é um governo muito amplo, como é que você dá um ministério, oferece um ministério para um determinado partido e exige do determinado partido que seja homem ou mulher, é complicado isso, é muito difícil. Observa que é bom a gente ver que aqueles ministérios em que se teve mais autonomia foram escolhidos mulheres. A exemplo da Aniele Franco, que foi eu diria, uma escolha pessoal do presidente, a nossa presidenta do Banco do Brasil, a Tarciana. Então, isso é mais ou menos aquela frase do Marx: o homem faz a história, mas não a faz como quer. Governo de composição é muito difícil. E o PT cobra? Cobra. Tá? É da nossa natureza isso. A dependência do PT... Aliás, a dependência do PT, hoje nós teríamos, no Congresso Nacional, 30% das vagas nas casas legislativas e não das vagas na chapa. Porque, não sei se você lembra, no ano passado, nós lutamos muito por essa PEC e fomos derrotados. Então, veja, hoje, o Congresso Nacional, 15% são mulheres, é muito pouco, se você for pensar que 51% da população é feminina. Nós temos uma subrepresentação de mulheres em todos os órgãos de poder. Eu não estou dizendo só do legislativo, não. Eu estou dizendo do executivo, do judiciário. Veja também nas casas judiciárias, aí, nos tribunais, como é baixa a participação de mulheres. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar juntos. Todo mundo, não é uma coisa que o presidente Lula dá conta de resolver sozinho. Ou a sociedade resolve isso junto, ou isso não se resolverá. E como é que a gente resolve isso junto? Resolve com as pessoas tomando consciência e compreendendo que nós temos que viver numa sociedade de iguais e, cada vez mais, as mulheres precisam ocupar seus espaços. Eu quero só encerrar esse ponto dizendo, para mim, a prova mais emblemática do presidente Lula sobre essa questão da paridade entre homens e mulheres foi a lei que ele promulgou recentemente dos salários iguais, porque era um absurdo total. Quer dizer, eu e um homem ganhávamos diferente fazendo a mesma função. Isso não tem o menor sentido, isso é extremamente descabido. Hoje, no Brasil, não pode mais. Homens e mulheres que ocupam a mesma função têm que ganhar o mesmo salário. E para a gente, agora já chegando ao fim da nossa entrevista, queria também só que você comentasse, quando você fala o PT cobra, o PT também cobrou o presidente Lula em relação a esses eventos de 60 anos do golpe que o governo cancelou, mas eu sei que o PT convocou a militância para atos e tudo. Eu sei que é difícil separar quando a gente fala PT e presidência da República, administração, só que, ao mesmo tempo, uma coisa está ligada com a outra também, né? Não cobramos. O presidente sabe... Veja, ninguém chega a 3 governos como o presidente Lula chegou se não for um visionário, se não for uma pessoa que compreende da política. O presidente Lula, a meu juízo, e acho que é juízo de todo o PT,
ele tem muito discernimento político. Ele sabe o que ele está fazendo. E nós confiamos nele. Nós confiamos nele, não só o voto, nós confiamos politicamente nele. Por isso, nós não cobramos dele e nem vamos cobrar. Não tenha dúvida, toda a ação do presidente Lula é uma ação muito pensada e repensada. Se tem alguém que tem política na cabeça, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe o que ele faz e a gente confia nele porque ele sempre acerta. É claro que ninguém é perfeito, todos nós que somos humanos somos seres da imperfeição, mas o presidente, na maioria das vezes, ele acerta. Então, ele tem as suas razões e nós temos que respeitar as razões dele. Gleide, muito obrigada por ter vindo até a nossa redação aqui em Brasília, por ter falado, né, de PT, governo federal e política com a gente. Obrigada a você, um abraço a todos e todas aí. Bom, e mais detalhes dessa entrevista e também toda a cobertura dos três poderes aqui em Brasília, você pode conferir, além da nossa rádio, em otempo.com.br. Até mais.